Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre aplicações da integral como área. Qualquer dúvida, críticas, sugestões podem mandar mensagens para o e-mail que aparece aqui na tela, a nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Beleza? Vamos começar? Bom pessoal, então imagine que a gente queira calcular a área dessa região S, uma região limitada pela função, as retas verticais x igual a A, x igual a B e o eixo x. Repara que é uma figura plana não conhecida. A gente da geometria plana conhece áreas de figuras de retângulos, quadrados, triângulos, círculos, mas uma figura com forma curva, igual a essa área que a gente procura, a gente não sabe ainda calcular a área dessa figura. Então a gente vai pedir um pouco o auxílio da geometria plana para tentar entender um pouco da ideia trabalhada na aula de hoje, que vai ser a ideia de inserir retângulos abaixo da curva. Então repare que eu vou trabalhar com duas ideias, tá? Imagine que eu queira calcular a área sob a parábola f de x igual a x² no intervalo de 0 até 1, conforme mostra o meu primeiro gráfico. Eu vou trabalhar com 4 retângulos. Eu vou trabalhar de duas maneiras. Trabalhando a extremidade direita desse retângulo, como altura, e a outra maneira eu vou trabalhar com a extremidade esquerda sendo a altura desses retângulos. Você vai ver depois que, independente dessas ideias, as duas respostas vão convergir para o mesmo valor, tá bom? Então veja só, eu vou inserir 4 retângulos no intervalo de 0 até 1. Isso significa que esses retângulos terão base iguais a 1/4. Bom, a base do retângulo sempre será 1/4. O que muda vai ser a sua altura, para que, como a função é uma função crescente, à medida que o x cresce, a altura também cresce. Então, a primeira altura, trabalhando com a extremidade direita, seria f de 1/4. A segunda altura seria f de 1/2, 1/4 mais 1/4. A terceira altura seria f de 3/4 e assim por diante. Trabalhando com a extremidade esquerda, eu teria a primeira altura 0, a segunda altura f de 1/4, a terceira altura f de meio e a última altura f de 3/4. É notório, é perceptível pelas figuras que, trabalhando com a extremidade direita, eu ultrapasso o valor real da área procurada. E trabalhando com a extremidade esquerda, a minha área é menor do que a área desejada. Ok? Ok. Se eu faço a mesma ideia para 8 retângulos, repare que eu começo a ter uma aproximação mais exata do valor real dessa área sobre a curva. Então a ideia é que eu possa inserir vários retângulos. Então, quanto mais retângulos eu conseguir inserir abaixo da curva, melhor vai ser essa aproximação da área real. Então eu trago aqui algumas ilustrações e um quadro comparativo para que a gente possa perceber que, à medida que o n cresce, ou seja, o número de retângulos cresça, eu vou me aproximar de uma convergência, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, para um número real, aparentemente bem próximo de 0,33. Beleza? Bom, vamos estudar um pouco melhor essa ideia então. Então, a ideia é, eu quero colocar n retângulos abaixo da curva. Então eu vou chamar de Sn a soma das áreas dos n retângulos com extremidades direitas. Eu vou trabalhar com a extremidade direita, porque nós vimos que, independente se eu trabalhar com a extremidade direita ou a extremidade esquerda, as somas, os SNs,
vão convergir para o mesmo valor, ok? 1 sobre n vai ser a largura de cada retângulo inserido abaixo da curva. Repare que, quando eu coloco 4 retângulos, as bases desses retângulos eram 1/4. Quando eu coloco 8 retângulos, as bases serão 1/8. Então, se eu coloco n retângulos, a base será 1 sobre n. A altura de cada retângulo será f de x0. Como eu estou trabalhando com a função f de x igual a x ao quadrado, as alturas serão x0 ao quadrado. Então, repara que o x0 ele vai ser 1 sobre n, o próximo 2 sobre n, o próximo 3 sobre n. Então, a altura desses retângulos serão 1 sobre n ao quadrado, 2 sobre n ao quadrado, 3 sobre n ao quadrado, até n sobre n ao quadrado. Então, vamos somar todas essas áreas desses retângulos. Ao fazer isso, repara que em todas as parcelas aparece 1 sobre n e aparece também 1 sobre n ao quadrado. Colocando isso em evidência, aparece aqui a soma dos quadrados dos números naturais. Que existe uma fórmula que garante que esse resultado dá n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Essa é uma fórmula, pessoal, que a gente vai ver ao longo do nosso curso de Cálculo 2, em especial no tópico de sequências, que eu não vou abordar aqui. De qualquer maneira, como é uma fórmula bem simples de ser demonstrada, foge um pouco do objetivo dessa aula, mas simples de ser demonstrada, eu vou deixar o link de acesso, caso vocês tenham curiosidade. Beleza? Ok. Isso significa que eu acho o valor de Sn, ou seja, a soma das áreas de n retângulos com extremidades direita. Então, se eu quiser colocar 10 retângulos, basta substituir n por 10. 20 retângulos, basta substituir n por 20. Ok? O que eu vou fazer então? Como eu sei que quanto mais retângulos eu tiver, mais próximo da área real eu chego, eu vou jogar n para infinito. A ideia clássica de limite quando n tende a infinito. Nós já estudamos limites, sabe que nesses casos, limites no infinito, basta a gente colocar o n em evidência, a gente consegue sair de algumas indeterminações. Então eu resolvo esse limite e chego na ideia que dá 1 sobre 3. Repare que esse valor, 0,3333 unidades quadradas, era o valor que a gente havia comentado, que aparentemente as áreas iam convergindo, tanto trabalhando pela extremidade esquerda, quanto trabalhando a extremidade direita. Beleza? De forma geral, pessoal, sempre quando você tiver uma área A de uma região S, que está abaixo de uma função contínua f de x, delimitada por retas x igual a x igual a b e o eixo x, você pode falar que essa área, então, será o limite do Sn quando n for para infinito. Ou seja, você vai inserir infinitos retângulos abaixo da curva, tá? Que a gente está chamando essa soma de Sn, e calcular o limite quando n tende para infinito. Só lembrando o que é o Sn? É a soma dos retângulos de base Δx e altura f de x em cada ponto. Beleza? Bom, repare que a soma desses retângulos eu posso trabalhar com uma ideia de um somatório, por isso que eu posso falar que a área, então, é o limite do somatório de f de x Δx, Então, se a ideia é somar essas áreas, é integrar essas áreas, eu posso usar o operador de integral, tá bom? Repare que eu reescrevo, já que o Δx passa a ser infinitesimal, muito pequeno, eu posso reescrever essa expressão, limite do somatório de f de x Δx, como integral de f de x dx, com x variando de A até B. Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que essa resposta
é a antiderivada f maiúscula, ou seja, o resultado da integral, e para a gente achar a área, basta substituir o limite superior menos o limite inferior. No nosso caso, f de b menos f de a. Vamos verificar se isso é verdade? No exemplo anterior, a gente fez por limite, né, a área da função f de x igual a x² de 0 até 1. Então repare que a gente nada mais faz do que a integral, variando de 0 até 1, de x² dx, é uma integral polinomial, bem simples de ser resolvida, ou seja, a antiderivada é x³ sobre 3, substituindo o limite superior 1 nesse resultado dá 1/3, menos o limite inferior 0, a resposta então seria 1/3 de unidades quadradas, como a gente havia feito por limites. Beleza? Então, pessoal, na aula de hoje eu tentei mostrar um pouco da ideia por trás do uso de integrais nas aplicações diárias. Na próxima aula eu vou comentar alguns casos particulares que vão nos ajudar a entender os diversos exercícios que trazem essa ideia. Beleza? Então até a nossa próxima aula. Bons estudos!